Fala, galera, começando mais uma edição do podcast Galeone Sem Luvas. E hoje a gente trouxe um baita de um convidado aqui, Dr. Paulo Corrales. Por favor, doutor. Fala, meu irmão. Gratidão por esse momento, por esse espaço. Aqui meu amigo Guilherme, professor, né, professor? Estamos aqui. Estamos aqui. E é uma satisfação estar aqui contigo hoje. E eu tenho certeza que a galera que estiver acompanhando aí vai aprender muita coisa, vai destravar muita coisa aí. Show de bola. E trouxemos também mais um convidado, mais uma vez, Boa. Guilherme Sarafian. Mais uma vez junto, aqui com meu parceiro Thalisson, que é parceiro de grande caminhada aí no mundo das lutas, né? Mais de 12 anos aí, já treinamos muito junto, já saímos muito na porrada. E estamos mais uma vez aqui, só que agora com uma outra luta, né? Uma outra missão. Uma outra missão. Eita, Isso aí. ficou bonito isso aí, hein? Boa, é isso aí. Uma outra luta. A luta não para, ela só muda. Só mudando. Quem que era melhor no... Ah. Bom. Deixa ele contar a Deixa ele história. contar depois. Bom, depois ele conta pra você o que acontecia com ele. Aquele que fica quieto sabe o que E carrega. ele falou assim o que acontecia com ele. Aquele que fica quieto sabe o que carrega. Bom, enfim. Vamos fazer uma enquete, tá? Porque a gente vai colocar um sparring ao vivo pra todo mundo ver. Trouxe luva A pra verdade, ficar a bucal? verdade. Não precisa nem de bucal, não. Bom, doutor, primeiramente, obrigado. Ruivão, obrigado também por ter, né, estar aqui conosco. Quando o Ruivo falou um pouco do senhor aí, a gente foi pesquisar pra dar uma inteirada do assunto, Aham. né? Aí ontem eu vi o senhor até com o Pablo Marçal, né? Vamos Achei muito trocar. bacana. Pode tirar o doutor e o senhor. Oh, Eu tenho que até tirar esse doutor do Instagram, vou tirar. E é muito bacana, né? Aham. Essa forma é um outro mundo, né? A gente tá, às vezes, acostumado, que nem a gente comentou, questão da luta, né? Aí essa questão, fala um pouco pra nós aí, que acho que é o Pablo Marçal, lá quando eu vi lá, sócio Pablo Marçal, todo mundo quando eu coloquei no Instagram, todo mundo, nossa, o sócio Pablo Marçal, explica Massa. um pouco quem é, como conheceu. Legal. Legal. Vamos lá. Eu me chamo Paulo Corrales novamente, eu vim de Mato Grosso do Sul, fui nascido em um sítio, vim de um lar de extrema escassez, pobreza, a gente não tinha... A geladeira, eu lembro que só tinha água, não tinha nem aquele quisuco. Nem o quisuco a minha mãe tinha condição de comprar. Apesar de o meu pai ter sido médico, hoje falecido, ele quebrou, perdeu tudo, separou da minha mãe e a gente ficou numa escassez tremenda. Por que eu conto isso? Estou contando essa parte da minha vida. Porque assim como muitos brasileiros, a gente vive e vem de um ambiente de dificuldade, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso mudar essa realidade. Chega. Chega. Essa é a palavra, né? E o meu ambiente lá naquele sítio, as pessoas só reclamavam, se vitimizavam. Eu falei, cara, o que faz para não viver essa tristeza? Porque parece que o mundo é muito difícil. E eu tomei várias decisões na minha vida, e uma delas foi mudar de Mato Grosso do Sul para Alphaville e me aproximar, né, do ecossistema do Pablo Marçal. Levei algum tempo até alcançar essa sociedade, passei por muitos desafios, é igual vencer uma luta. Sim, Não é da noite para o dia, mas você, com o tempo, se você realmente quer, você consegue. Então, hoje eu sou sócio dele, eu tenho uma base lá no prédio com ele, e nós estamos ali entre os sócios mais íntimos dele, né, eu no caso, e nós temos vários projetos envolvidos para São Paulo e para o Brasil. Olha, que bacana. Quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? Foi em 2022, tem 3 anos atrás. 3 anos. 3 anos atrás. E o que o senhor, eu acho que, você falou, Pô. eu acho que essa virada que você falou aí é muito interessante, né? Eu acho que é o pulo do gato, que todo mundo às vezes quer saber. Eu acho que, com certeza, as pessoas vendo esse podcast, a pessoa quer saber o pulo do gato, vamos dizer assim. O que te motivou a falar assim, vou pro Alphaville, vou me aproximar do Pablo Marçal e vou transformar a minha vida? O que mais assim te motivou de uma forma que você falasse, transbordou dentro de você, que se fosse, eu preciso ir pra lá? É o que, antes de eu te responder essa pergunta, até te pergunto, Thales, hoje, o que te motiva a acordar cedo e tocar sua vida, por exemplo? Hoje, uma pergunta, isso? Então, Aí eu vou responder. O que me motiva hoje é minha família, mudar o meu cenário, mudar as pessoas que eu
amo as pessoas que me cercam, Boa. transbordar na vida de algumas pessoas isso. que estão ao meu... Então, não Melhor. importa se o cara ele errou muito na vida, às vezes o cara foi um cara viciado, um cara ele traiu várias mulheres, mas vai chegar um momento que esse cara ele não vai aceitar mais essa realidade, porque ele tem uma alma ali dentro gritando. A não ser que ele se renda mesmo e ele não queira mais saber de nada. E por que eu tô te falando isso? Porque o que exatamente me motivou é eu querer mudar esse cenário. Enquanto os meus amigos falavam que não era possível, que isso não era para nós, que isso eu já ouço desde o sítio. E mesmo tendo alcançado algum sucesso na advocacia em Mato Grosso do Sul, a, a mesma história sempre foi repetida. Isso não é para você, isso não é para você, Thales, isso não é para você, Guilherme, isso não é para você, Paulo. Eu falei, cara, se é possível para uma pessoa, por que não é para mim? Então, o que me motivou é justamente eu querer extrair o melhor dessa vida, porque eu já sei que eu tenho só um tempo aqui na Terra. O nosso fim é o mesmo, certo? Caso Jesus não volte antes disso, mas o fim será o mesmo. Então, por que eu não extrair o melhor? A minha melhor versão, dar uma melhor condição para minha família, acessar as melhores coisas dessa Terra. Se alguém está conseguindo, eu acho que eu também consigo. É isso. E aí foi isso que eu fui fazendo, cara, até chegar no nível que eu tô. Mas o nível que eu tô não é ainda a última ponta. A gente continua uma escalada. Galgando, Cada nível que chega se É. torna um piso, né? com certeza. É isso, se torna um piso para um próximo nível. Sim, as É, estrelinhas do nós- caderno. somos. A gente só tem um limitante, nós mesmos. Né? E sempre que você tiver indo ao encontro com aquilo que você busca, sempre virá o vento contrário. Uhum. São essas falas que você escutou, né? Que você disse, que você não vai conseguir, não é para você. Então, sempre que você tiver visualizando algo, sempre vai vir essas vozes e esse vento contra isso, né? Sempre. Bom, outra coisa, doutor, que eu fiquei... Doutor não, né? Você. Paulo. Paulo. Paulo, É uma coisa que eu... amigo que eu, íntimo, irmão em Cristo. eu tava ontem buscando umas coisas, Tá. né? E eu vi uma questão que me chamou a atenção, que eu não... Como a gente é leigo, né? Olhando assim, né? Uhum. Desse mundo, né? Então a gente meio que... O Pablo parece ter uma parte que ele frisa essa questão da sua coragem, da sua disposição Sim. de ir ali, de se colocar, Aham. às vezes, sem ter aquela autoridade, vamos Isso. dizer autoridade, né? Modo de dizer, Aham. até perante a questão da OAB, né? Aham. Que eu acho que tem alguma coisa a ver, pelo fato de ser um órgão fiscalizador. Eu já até sei o corte que você viu. O que acontece? Quando eu mudei para São Paulo, eu vim como improvável, assim como minha vida inteira foi como improvável, certo? O Certo. que menos tem condição, o último da fila. Quando eu vim para São Paulo, eu não vim palestrando, eu nunca palestrei na minha vida, irmão. Nunca eu falava em audiência, em sessões de julgamento, em roda de amigos. Que legal. Mas palestrar, gravar vídeo, nunca. E aí, quando eu cheguei no ecossistema do Pablo, é óbvio que eu era uma pessoa normal. Mais né? um. Mais um. Só que, cara, aí eu fiquei um tempo lá, ajudei ele na política e tal, ainda não palestrava. E do dia pra noite, cara, eu peguei e simplesmente falei assim, eu vou fazer um evento e não tô nem aí. Coloquei 150 advogados nesse evento, foi meu primeiro evento. Foi dia 1 de fevereiro de 2000 desse ano. Sadia. Decisão lá de cima. Posso contar melhor essa história depois. Obediente. Mas foi uma obediência extrema. Amém. Foi com muita dor, cara. Porque qual que é o próximo nível seu? O seu e o meu. É aquilo que te dá frio na barriga. Você vai para o Alphaville hoje, vai te dar frio na barriga lá. Esse é o próximo nível. Tudo que dá frio na barriga é o teu próximo nível. Se te dá frio na barriga, é o teu próximo nível. Aí vai caber vocês Encarar ou não. encarar ou não. Sim, total. E A luta ensina muito isso. É. Né? Dentro do octógono ali, ensina por isso que eu muito falo, vocês que são lutadores, vocês têm esse código. O que só falta ajustar é o código agora do sucesso financeiro. Mas vocês têm esse código, cara, se vocês pegarem, porque é mais fácil para vocês que uma pessoa normal, uma pessoa comum, porque vocês têm resistência, têm mentalidade, têm disciplina, não tem? É doido. É doido. E é exatamente. Você é doido, É doido, né? é doido. Cara, e o sucesso exatamente é assim, cara. Ele anda junto com pessoas assim, cara. Então não faz sentido um lutador Você tá não. falando de sucesso e... Aham, Bom, o senhor fala muito comigo, né? aham. Frases, enfim. E Quer mais algo? Deus me mostrou, Pode e eu falei isso hoje numa aula minha,
que não se apequene, Obrigado. não se apequene e não se acovarde perante ao sucesso. Porque o sucesso, ele só é grande demais para quem não sabe quem é, ou do mal demais para quem não sabe transferir para quem é a glória. Entendeu? Se você sabe quem você é, irmão, o sucesso nunca vai ser maior do que você. E sucesso, quando eu digo que está envolvido em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E ele só é do mal quando esse sucesso é pro próprio eu. É eu, sou eu, é meu. Aí ele se torna algo do mal. Mas quando você sabe para quem entregar a glória e a honra desse sucesso, e que você é um instrumento que está aqui caminhando para que outras pessoas entendam que elas também nasceram para esse sucesso, aí, meu irmão, as coisas começam a fluir. Com certeza. Demais, Guilherme. Paulo, me fala uma coisa. Uma das análises que a gente estava comentando, né? Sobre... Porque eu Vocês gosto... estudaram, hein? Foi dever de casa lá. Eita, esse podcast aqui vai sair alguns segredos ocultos aí, hein? Ele estudou. Quem tiver acompanhando, fica até o final. Fantástico, Qual que hoje, quando eu coloquei a questão da sua foto lá com o Pablo Marçal, a galera já vem, né, babando. Vem babando. Quem que é, quem que não é, por que que é, o que oferece, né? Boa. E eu falei assim para algumas pessoas, eu falei, eu vou tentar tirar o máximo de informações para vocês terem a certeza, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, às vezes, por exemplo, só na internet, né? E de repente ter esse contato no sentido assim, olha, para você hoje seguir como você tá falando, né? De ir lá palestrar, de fazer uma 70%, vamos dizer, coragem, 30% é conhecimento, 30% é coragem. É mais 70%... coragem que... O que fala? Porque ele enfatiza, em alguns vídeos, ele enfatiza muito essa questão da sua coragem, né? Sim. Então eu falei... O Pablo pensa você como professor, você também é professor? Sim. Então você pega aquele aluno que nunca lutou, mas você vê que ele tem uma disposição maior que a maioria que já até treina. Você vê que ele tem um olhar diferente, ele carrega algo diferente, uma vontade diferente. Mas ele é ruim ainda. Mas a vontade dele é maior. Quando você bate o olho, você fala, cara, esse cara é diferente. A gente que é, hoje que eu sou palestrante, professor hoje, mentor no caso, a gente tem essa percepção, esse tato, esse feeling, e o Pablo tem. Então, se aproxima para o Pablo muitas pessoas ricas, bilionárias, pessoas muito simples também. Na política, então, a gente viveu todos os cenários, todo santo dia. Aqui em São Paulo, uma hora a gente estava lá no jantar de bilhão, outra hora a gente estava na comunidade. Então, assim, o Brasil tem essas camadas sociais. O que eu quero dizer? Quando ele viu, assim, a minha simplicidade do coração e a humildade, porque você acredita que a pobreza é uma resistência, cara? Eu vim de um lar de pobreza. E por que eu lembro, só abrindo parênteses aqui, não entrar nessa história, só para vocês entenderem, por que a pobreza é uma resistência? E é esse um dos pontos que a gente vai destacar aqui. Porque uma vez minha mãe fez plantar 10 hectares de mandioca na raça. Eu e mais uns 2 caras. Mamão tudo calejado. E a gente falou assim, vamos plantar essa mandioca porque nós vamos ter um lucro. Ninguém planta nada para perder, certo? Sim. Moral da história, perdeu toda a plantação. Sabe por quê? Plantou na época errada. Ou seja, aquilo me encabulava. Por quê? Porque minha mãe nunca perguntou para alguém como plantar essa mandioca e fez a gente plantar. Só que eu fui fazer esse questionamento na fase adulta. Quando criança, adolescente, eu nunca me fiz esse questionamento. Só reproduzir. Eu só reproduzi porque ela tem um poder de autoridade altíssimo, né? Tua mãe tem um poder de autoridade altíssimo sobre você. Reprodução de padrão, né? E aí, como é que você vai confrontar isso? Você não foi treinado para isso. E aí, depois que eu comecei a trabalhar minha cabeça, eu comecei a ver o seguinte, e também atendendo muitas pessoas simples, que é a nossa resistência em não querer receber instrução, receber conhecimento, sabedoria e participar de ambientes diferentes que nos faz ficar preso no mesmo ambiente. E agora, falando sobre a questão do Pablo, né, que a sua pergunta foi...
essa questão de o que assim, a porcentagem, vamos dizer assim, que você pode falar pro nosso público. Precisa, né? É mais 70% coragem, 30%... A gente, então, muitos se aproximam. Como eu te disse, chega o aluno lá. Aí ele fala, cara, eu vou ser o melhor lutador, vou ser o cara mais forte. Você sabe que não funciona assim? Não. Você só vai ter essa resposta, talvez no segundo mês você já vai ter uma percepção. O cara se inscreve na academia, paga o ano inteiro, mas ele não vai. Mas tá pago. Por isso que a Smart Fit tá rica. Mais de 40% não comparece no treino. Então eles estão ricos, tá tudo certo. Você não cabe. Exatamente. Então, andando com o Pablo, muitas pessoas se aproximam porque ele é o Pablo, porque ele teve visibilidade, porque isso, porque aquilo. Mas poucos resistem a estar ao lado. Estar ao lado de um cara brabo é muito difícil. Estar ao lado de um treinador é muito difícil, cara. Porque requer disciplina, requer constância, requer um porquê. E requer essa resistência que você tá falando, né, Paulo? Corrija qualquer coisa, mas ela diz muito respeito a confronto. É o quanto você tá disposto a ser confrontado, né? Porque... ecossistema muito forte, né? É muito forte, cara. Imagina um tatame lá. É assim o nosso. Faixa preta de um lado, faixa preta do outro. O Pablo é um faixa preta quando se trata de um palestrante comunicador. Não tem cara melhor que ele no Brasil, cara. Não existe. Não é porque é meu sócio, não. Eu já participei de outros ecossistemas, já investi muita grana em outras mentorias. As pessoas não carregam nem 50% que o Pablo carrega. E pode colocar os melhores. Por isso que quando ele fazia os debates na política e ele fez o que fez, a galera tá tentando fazer o quê agora? Silenciar através de processos judiciais. Não querem que ele vá para o debate. Porque ele é um cara perigoso. Pensa naquele lutador mais top, cara. O Pablo é esse cara. E andar ao lado desse cara faz o quê? Nós nos tornarmos fortes também. Ou vai, né? Tipo... Então, não tem como recuar. Então, todo santo dia, qual que é a nossa meta? Você não tem, a meta de vocês, sei lá, vocês têm meta de lutas anuais, alguma coisa assim? Ou não? Não mais, né? Não mais. Fomos ex-lutadores. Ele tá mas assim, dentro do mundo da luta... Ah, meu Deus do céu. Ó, ele com essa cadeia de 50, eu com 39. Dentro do mundo da luta, todo mundo almeja o cinturão, não é? Com certeza. E dentro do andar com o Pablo, a gente almeja o quê? Ser o melhor palestrante. Ser o cara que mais transforma vidas. Amém. Esse é o nosso porquê. E aí o porquê ele é tão forte que aí tanto faz se amanhece chovendo, amanhece frio, a gente amanhece com dor no corpo. Essa noite eu dormi 5 horas. Meu cérebro falava assim, Paulo, cancela tudo. Paulo, cancela o tênis, cancela isso, cancela aquilo. Cara, basta você silenciar essa cabeça e você só vai. Só vai. Tá? A solução vem depois, ela não vem antes de você ir. Só vai. O Paulo, inclusive, até eu levo muito isso para o mundo da luta. Que eu falo... Bom, para quem não sabe, eu trabalho com alguns atletas profissionais, né? Atletas do UFC. Né? Eu tô lá com o Diego Lima. O Diego Lima é o maior representante da chutebox hoje em dia, né? Na verdade, há muitos anos ele já é o maior representante da chutebox. Inclusive, um beijo no coração dele. Um cara fantástico que ajuda muita gente, inclusive os lutadores. E essa é uma pergunta que eu faço para os lutadores. Eu falo, por que você quer o cinturão? E aí que entra o que eu falei do sucesso. Para quem que você vai dar a glória e para que você quer, né? Que é, o cinturão ele tem que ser um piso e não um teto. Então, eu quero ganhar o cinturão do UFC, eu quero ser o melhor, tá? Por quê e pra quê? Então entra o porquê porque eu quero ser o melhor, mas pra que você quer ser o melhor? O que você carrega que você quer levar através do cinturão? Exatamente. Porque se você não tiver uma mensagem ou algo muito maior do que o cinturão, aquele cinturão é apenas um latão que você pode pegar ele, jogar ele numa gaveta e esquecer ele. Agora, se o cara não tiver um porquê, ele não chega no cinturão. Ele só vai representar algo pra você na sua vida, de você olhar e falar assim, eu ganhei o cinturão, quando você entender que você batalhou pra chegar lá, mas porque você carrega uma mensagem muito maior e que você carrega algo que vai mudar vidas. Então, aí sim se torna um verdadeiro campeão. Porque o cinturão pelo cinturão, ele não te torna um campeão. Total. Desculpa, pode falar. Esse tempo aí um aluno meu falou uma coisa que eu falei até acho que no outro podcast sobre isso. Ele perguntou assim, o que era ser um faixa preta? E você fica nessa...
O que é ser faixa preta? Faixa preta é um cara dentro e fora do tatame sensacional, tipo, sensacional Perfeito. na educação. E às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente foge um pouco de ser o faixa preta, né? A gente volta a ser o faixa branca. Acontece uma coisa, o cara já fecha você no trânsito, já quer xingar, quer falar. Aham. Só que é difícil, né? A gente não tá aqui também pra falar o que. Uma das coisas que me perguntaram, pra te perguntar, Uhum. que foi exatamente isso. Qual que é a sua. Como você passa essa mensagem? Você acabou de falar assim que quem anda com o Pablo quer se tornar um bom palestrante. E é, na né? verdade, um pré-requisito para estar do lado dele. Certo, um Quem bom não faz palestrante. palestra e evento fica em outra condição, mas não como player. A gente é nomeado como player. Tá. É um nome interessante, ele criou. Então, o cara que anda junto com o Pablo, ele quer se tornar um bom palestrante. E você, como um bom palestrante, você, como um bom faixa preta, você, como um bom atleta, né, nessa Aham. performance, nessa corrida, Aham. o que você passaria, o que você acha primordial passar, por exemplo, para as pessoas que te seguem, na sua mentoria, na sua forma de conduzir essa galera? Porque o Pablo tem o jeito dele, que nem você acabou de falar. Com certeza, o que ele fala, você acredita e segue, porque você falou, o Pablo é sensacional, o Pablo é isso, o Pablo é aquilo. Uhum. E você, perante essas pessoas, o que você tenta passar de mensagem para essas pessoas, para ela falar assim, ó, a gente conversou aqui um pouco Tá. antes da gravação, e a gente vê que muitas coisas é muito interessante, né? Quando você Uhum. começa a pensar fora da caixinha. Qual que é o pulo do gato aí pro cara que te segue? Uma mentoria, uma... Tá. O público que assiste o podcast é de luta, assim? Cara, a gente tem um Aham. público Mas muito eu diversificado, só que assim, Aham. hoje o meu maior público, ele não é da luta. Não? Ele não é da luta. Ele é o que é empresário, comércio, Tem de tudo. pessoas Tem o comércio, da comunidade. tem comunidade, Tá. tem empresários, Empresários. é muito diversificado. Boa. Por que eu te pergunto isso? Agora eu vou conseguir explicar. Imagina comigo o seguinte: nós estamos aqui na Terra, certo? Vou pegar aqui. Nós temos vários grupos de pessoas, certo? Certo. E essas pessoas são nomeadas através dos títulos. Então, você é o médico. Você é o advogado. Você é o professor de luta. E esses rótulos, eles são passados por várias camadas. Então, você é quem? A pessoa nem fala o nome. Eu sou o médico tal. Se Eu perde sou o a advogado identidade tal. dentro daquilo. Isso. E por que eu estou te explicando isso? Como eu vim de todas as camadas e sabendo o seu público, eu posso fazer esse conteúdo Uma dentro linguagem específica. dessa linguagem específica. Então, imagina você que mora na comunidade. O que você quer? Você vai ter dois caminhos, ou ir para o mundo do crime, ou ir para o mundo, né, dos bons, e isso também vai te requerer constância. E você quer transformar a sua vida, porque não está legal onde você mora, você quer comprar coisas boas, você quer ter coisas boas. Só que é o seguinte, qual que é o caminho que te fala que você tem que seguir? Ou do crime, como eu disse, ou você fazer um curso, uma faculdade, etc. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu respeito muito isso. Só que assim, você entra em uma esteira, igual uma indústria de produção, que isso te consome muitos anos de vida. E esses anos de vida que te consome não te traz clareza de como prosperar, de como ter resultado, de como ser um bom pai, de como ser um bom empresário, de como ser um dono de uma padaria que seja. Se torna só mais Não há um camada curso embutida em disso. você, né? A faculdade que eu fiz 5 anos, cara, não me ensinou nada. E não ensina ninguém nada. O que a faculdade ensina? Olha, interessante, isso aí dá um bom corte, hein, doutor? Lei. Caramba, hein? Médico, aprende lá, aprende as coisas técnicas, aprende. Mas aonde que ele realmente vai aprender? A luta, adianta eu ler livros sobre luta? Eu posso até ler, mas depois que eu estiver lutando, não concorda? Eu preciso lutar para aprender a lutar. O advogado, ele precisa advogar para aprender a advogar, o médico também. Então, ou seja, é a prática que vai trazer esse conhecimento. Só que, considerando então que a faculdade, nem o sistema ensina de fato como prosperar, como ser um bom pai, como montar uma sociedade, como montar uma padaria. Minha mãe teve 12 anos no restaurante, cara. Era 12 anos de pura quebradeira. Eu carregava mesas, fardos de arroz, feijão nas costas. E era uma vida difícil. E eu falava, meu Deus, que vida difícil é essa? Ela não tinha instrução nem clareza de como montar uma empresa. Então, Estruturar, né? então hoje, qual que é a nossa mensagem? A minha mensagem é a seguinte. Primeiro, eu preciso transformar as pessoas. Para eu falar de Cristo, que é a camada mais
profunda da nossa história, esse cara, ele precisa sair da roda dos ratos. O que é isso, Paulo? Se o cara acorda, Thaleson, se o cara acorda 5 da manhã para pegar um ônibus, aí leva 2, 3 horas até chegar ao trabalho, aí lá ele cumpre um horário, aí ele só tem meia hora ou uma hora de boia ou de comida. Aí depois ele vai trabalhar de novo. Aí ele vai encerrar o trabalho às 17, 18 horas. Ele vai pegar mais 2, 3 horas de trânsito. Ele vai chegar cansado em casa. O filho não viu o pai, ou a mãe também às vezes. Esse filho está sendo criado por outra pessoa que não o pai e a mãe. E aí começa a gerar os problemas. Aí o que acontece com esse cara? Ele tá vivendo isso todo santo dia. Chega um feriado como foi ontem. Chega final de semana como vai chegar amanhã. O que esse cara vai fazer? Ele tá tão cansado, tão esgotado, que só cabe uma coisa na vida dele. Se afundar em álcool. Se afundar em droga. Isso aconteceu comigo. A forma de eu me relaxar era tomando uma cerveja, cara. E não adiantava o cara me falar que eu não era cristão por não tomar. Eu precisava. Eu tava com a cabeça explodindo. Perfeito. Então, para esse cara que tá nessa condição, fica aqui comigo. Qual que é a minha ideia? O nosso projeto. Como eu te disse, além das ações sociais, a gente vai entregar conhecimento. A gente precisa ensinar esse cara a sair da roda dos ratos, a criar uma empresa, a criar um negócio, a criar um time, a instalar ferramentas, a entender sobre vendas. Como que a gente cresce sem saber vender, mano? Tem que vender. Como que a gente cresce sem saber vender? Uma coisa muito importante disso daí, se for agregar algo, é que muitas pessoas não começam por ver a grandeza que pode chegar, você acredita? Mas, por isso tem aquela frase que diz assim, pense grande, comece pequeno, mas comece. Comece, cara, porque o crescimento vem de algum começo. E aonde que vem o milagre para essa geração? E a gente está vivendo em outros tempos. Nossos pais não tinham tempo para fazer o que a gente está fazendo agora. Sentar num podcast para ficar gravando conteúdo numa sexta-feira. E as pessoas nem acreditam, né, Paulo? É assim, eu vou te falar uma coisa. Que isso aí que você falou agora, cara, vem de encontro a muitas coisas. Esses últimos tempos, aconteceu muito isso. Porque eu fui falar sobre podcast com algumas pessoas, as pessoas já, tipo, o cara fala assim, mas isso aí... o senhorzinho que ele fala assim, não, isso aí é coisa de vagabundo, mano. Você tem que trabalhar. Porque assim, eu entendo o lado dele. O lado dele. E faz uns 4 meses atrás, a gente tava discutindo sobre academia, e na verdade eu tava falando com um rapaz aqui, o outro escutou, um cara mais velho, ele falou assim... Eu tenho 60 anos, sabe quantas vezes eu fui pra academia? Eu nunca fui pra academia, não. Isso aí é coisa pra quem tem dinheiro. Tipo assim, você acha que eu tenho tempo pra ir pra academia? O cara fala de um jeito... Convicto. Como verdade absoluta, né? Exato. E assim, se você sentar e conversar com ele, é por isso que eu tô te falando. As pessoas que perguntaram, as pessoas que interagiram em relação a essa questão da foto, né? São pessoas que vêm embasada com um conceito... Uma assim, crença. Com uma crença. Uma crença. Com um contexto todo, né, na vida dela. Pra falar, não, isso não funciona. Porque o cara fala pra fazer isso, mas a minha vida é assim, a vida é assado. Então, assim, é muito interessante você, às vezes, né... Entrar em detalhes. Entrar no dia do cara, na cerveja, porque eu entendo você que precisa de uma cerveja. Eu também precisava. Normal. E não vou te falar pra você parar de tomar. Mas que tal diminuir? Que tal achar um caminho, né? Porque falar pra parar também o cara não vai parar. Que tal achar algo que, na verdade, supre aquilo que você tá querendo suprir na cerveja. Nós somos viciados em alguma coisa. Todos nós somos. Trocamos cerveja por esporte, alguma coisa. É uma conversa dura, eu sei. Pra quem toma cerveja é difícil esse tipo de conversa, mas vamos lá. Cara, o cara tá lá. Tem uma vida difícil e, de fato, pegando esse exemplo aí, o cara que precisa bater estaca, precisa ficar no sol a pino, colocar um telhado... Ele fala, esses caras aí gravando podcast tem uma vida boa. Deixa eu te falar, a vida é feita de etapas. Eu precisei bater estaca, precisei trabalhar no sol por um tempo. Mas não significa que você vai precisar fazer isso a vida inteira. Existe um momento que o cara precisa, os jovens às vezes precisam realmente. Mas chega um momento que você carrega o quê? Conhecimento, com a sabedoria. Quando você começa a carregar conhecimento e sabedoria, mesmo os antigos têm muita sabedoria, cara. Eles podem não ter essa sabedoria nossa, mas eles têm sabedorias. Mesmo essa sabedoria, ela serve para o que hoje? Para ensinar outras pessoas, outra geração que está vindo. Só que o que aconteceu com o mundo e o Brasil, então, nem se fala. Não está sendo
não está havendo o transbordo do conhecimento. Então, o podcast é você transbordar o conhecimento. O cara não quer saber de lutar, mas dependendo do que você disser, do que isso pode agregar na vida dele, que aí é a transformação, ele fala, pô, eu acho que eu vou me inscrever num negócio de boxe. É que, inclusive, eu tava dando aula, eu dei Aham. aula ontem, que era uma reposição da Liz, e eu dei aula, e o Pablo Marçal tava, eu dei aula pro filho do Pablo. E ontem, no final da aula, no final de todas as aulas, eu sempre levo a Bíblia e a gente sempre fala um pouquinho da palavra, né? A Liz é apaixonada pela palavra, inclusive foi ela que pediu. Ah, professor, a gente pode ler a palavra de Deus? Eu falei, claro, podemos ler. E ontem, indo ao encontro com isso daí, eu falei assim, pessoal, se vocês chegarem hoje numa igreja, por exemplo, tem 50 pessoas, e você perguntar para elas assim, ó, pessoal, levanta a mão, quem lê a palavra de Deus todos os dias? Quantas pessoas você acha que vai levantar? Aí eles responderam, 5, 7. Eu falei, pois é. Sabe uma coisa que a gente tem que perceber? Eu não sei se eu estou mais preocupado com aquelas 45 que não leem a palavra de Deus, ou se eu me preocupo mais com aquelas 5 que leem e não transbordam na vida dos outros para levar a mensagem que elas estão conhecendo e que elas estão tendo a oportunidade de conhecer. E vai ao encontro com isso, porque um cara desse, o Paulo, com essa história linda de vida, e parabéns pela sua vida, glória a Deus pela tua vida, tá? E parabéns também por estar aqui transbordando isso, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas precisam escutar isso aqui, porque milhares de pessoas vivem exatamente essa corrida dos ratos, que é tá o preso, trabalho cara. hoje em dia, o trabalho hoje em dia ele tá mais pra te prender do que pra te... Só para o pessoal entender, Guilherme, até, bom que você falou aí. Você já viu? Não, eu tô vendo aqui algo que simule. O ser humano é assim, cara. Se você não mostra algo e desenha, ele não entende, né? Mas eu não sei se dá para aparecer na tela, de repente, você pega aí um vídeo do ratinho correndo na roda. Por quê? Oi? Não, desculpa, Paulo. Não, se quiser que fale alguma coisa. É que, na verdade, eu também tô com uma outra coisa na minha cabeça que eu lembrei. E... Porque, assim, eu acompanho o Pablo faz um tempo já. Tá. Eu gosto muito da forma que ele posiciona, né? Porque ele chega a ser... Fala que você não gosta dele. Ele chega a ser engraçado. A gente tava falando... Vamos falar o que você não gosta. Ele chega a ser engraçado. Porque daí esse podcast vai viralizar. É isso. Nossa, detonou o Pablo. Coloca assim. Pode colocar ele dele. Boa. Na verdade, o que acontece, né? Se você colocar um título, sócio detonou o Pablo, você começa a andar com o vai viralizar esse negócio. Irmão. Você começa a andar com o rei dos cortes, irmão. Na verdade, o que acontece? Aí você se torna um cara assim, ó. Você sabe por quê, Tassi? É bom você falar o que você não gosta, o que você acha que as pessoas não gostam, porque aí fica a galera... Isso aqui vai então virar... tá bom, então nós vamos dar um negócio. Fazer o debate de ontem. O que acontece? Paulo, é o seguinte, eu vou falar, se você não gostar, nós já vamos resolver na porrada. Agora esquentou o clima aqui. O que acontece, Paulo? Ele é um cara muito assim, a forma dele se posicionar, né? E ontem ele falou o seguinte, ele falou assim, vocês não conseguiram entender, eu faço tudo isso aí, eu tava vendo um outro vídeo dele falando, que ele fala assim, eu faço isso aqui porque dá audiência e dá ibope, e eu peguei a linguagem da internet, então assim, ele fala de uma forma, o pessoal fala, deixa eu ver se esse cara tá falando mesmo, enfim. Só que ele fala uma coisa muito interessante, que quando eu também coloquei lá a foto, lá o pessoal fala, fala disso aí que, né? Ele fala muito de dívida de alavancagem. Isso, fala mesmo. O que é a dívida de alavancagem? O que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim. Aí tem aquele que ele fez o 1 contra 25 lá, aquele... 1 contra 30. E assim, pobres lá. E assim, ele fala algumas coisas, cara, que assim, o cara que tá do outro lado... O cara fala, esse cara tá de brincadeira. Esse cara tá... Só que assim, algumas coisas têm um sentido. E assim, as pessoas... Eu tive dois seguidores que abordaram essa mesma questão. O que é essa dívida de alavancagem? Como que você fez isso? Por exemplo, um exemplo. Você falou que saiu do sítio, aí foi ver sua vida e tal. Como é que você falou assim, na boa, hoje eu tô tomando água nesse copo. Não, vou tomar na jarra. Puf. Vou direto na jarra. Como é que você deu esse pulo que você falou assim, essa dívida de alavancagem? Porque houve uma dívida. Agora eu vou falar uma frase para corte. O que o Pablo falou sobre dívida de alavancagem não funciona.
não funciona para quem não quer crescer. Bora lá. O que é a dívida de alavancagem? Sem instrução, sem conhecimento, eu te fazer sozinho, cara. E você também. Você montou esse podcast? Sim. Você tinha grana para montar esse podcast do jeito que ele tá hoje? Não. Não. Você teve que fazer uma dívida. Ou você pegou emprestado, ou você pediu ajuda, ou você financiou. Alguma coisa você fez. Mas hoje ele tá pronto, não tá? Sim. E hoje você deve falar assim, como que eu paguei isso? Eu nem sei. Só sei que eu paguei. Ó, tô arrepiado. Nós... Faça a dívida, então. Eu, você e a pessoa que tá assistindo, nós não temos o dinheiro para o nosso próximo nível. Se hoje a minha realidade era o sítio, eu não tinha o dinheiro para morar em um apartamento. Eu não tinha. Você não tinha dinheiro para comprar podcast, para estruturar podcast. E eu não tenho dinheiro hoje para meu próximo nível, que envolve jato, helicóptero. Então, como que faz então para crescer, Paulo? Aí nasce a dívida de alavancagem. Se você tem o dinheiro da entrada, é o suficiente. Quando eu saí do sítio e comprei um apartamento, eu só tinha coragem e eu não tinha nem cliente, cara. Mas eu tinha muita coragem. E vontade. E eu fui lá, eu tinha o dinheiro do sinal da entrada daquele apartamento, 16 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. Mas eu não sabia como pagar aquelas parcelas. Mas sabe o que aconteceu? O meu cérebro, o meu corpo, começou a precisar e querer precisar conhecer pessoas, clientes, resolver problemas para eu pagar aquela prestação. E olha que engraçado, em menos de 2 anos eu quitei esse apartamento. Imagina se o Paulo não começa a fazer essa dívida de alavancagem, ele não cresce. É por isso que hoje o brasileiro, ele não consegue crescer, porque ele se acomoda, e é a tal da zona de conforto, por mais desconfortável que seja a sua vida, ainda assim é uma zona de conforto. Por quê? Porque você parou em um ponto, sendo que você pode mais. Nós temos a mesma habilidade, não é o fato de ser advogado ou não, tanto faz. Então, podemos dizer o seguinte, né? É assim, eu vim todo. Eu estudei hoje esse podcast, porque assim, eu vim disposto a olha dar que resposta para uns 4, 5. Aí eu falei assim. Você mentalizou esse cenário, mentalizou? Sim. Mas ele não existia. Não. Como que era essa sala antes? Sem nada? Não tem nada. Mas você Só o querer. mentalizou. Assim. E agora ele existe. E agora, inclusive, está sendo transmitido. E olha esse cenário aqui, gente. Olha esse cenário aqui. Nasceu da cabeça dele. Então, tudo nasce aqui. Por isso que o povo fala de mentalidade, lei da atração. E você fala assim, né? Exatamente. Quando a gente for fazer, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tipo, vocês vão fazer? Vamos. E Então... seria qualquer outra coisa, talvez. Sim. E, cara, uma das aulas foi muito legal, que eu tava dando aula pro Paulo. E aí eu falei de algumas coisas, inclusive sobre Alphaville, cara. Olha só que coisa... Pra quem tá assistindo, entenda o que esse cara tá falando aqui sobre mentalidade, tá? Porque é muito forte. Olha só como são as coisas. Eu comecei a dar aula pro Paulo tem 2 semanas. Olha onde a gente tá, em 2 semanas. Faz 2 semanas que eu tô dando aula pro Paulo. Em uma das aulas, eu falei de algumas coisas pro Paulo. E a gente ia fazer um último exercício. Quando o Paulo começou a colocar a luva, ele... Cara, senti um negócio aqui de Deus, cara... Vou tirar a luva, tira aí a manopla da mão, que agora a gente vai fazer uma mentalização. Cara, a gente ficou ali fazendo uma oração com mentalização. Foi, sei lá, coisa de 3 minutos. Olha. Assim. Cara, Ô, Thales. forte. Ô, Thaleson, né? Desculpa. Isso. Ô, Thaleson, você conseguiu fazer esse podcast pelo aquilo que você desenhou na sua cabeça. Eu tenho certeza que sua família não sabe montar um podcast. E talvez a maioria dos seus amigos nem tá fazendo o que você tá fazendo. Você deve estar sozinho e arrumando pessoas novas nesse percurso que você tá indo. A maioria não quis seguir. Imagina você mentalizar toda manhã. Gente entrando aqui, isso aqui duplicando o tamanho, triplicando. Quem que fala que isso não vai acontecer, cara? Prosperando financeiramente, prosperando de transbordo, de alcance de vida. Paulo, você chegou numa questão aqui muito interessante. Eu, assim, é questão de propósito, algumas coisas, né? Então a gente vai trazendo as pessoas e tal. Vai descascando. E vai descascando e vai né, daqui. Aí quando essa questão que o Ruiva passou seu nome e tal, que eu fui olhar, eu ando dos 2 lados, no sentido assim,
pô, eu dou aula em lugar muito bom, só que eu tô na comunidade direto também. Então, assim, eu ando dos dois lados e eu tento entender os dois lados, a forma de pensar, porque às vezes eu não entendo algumas coisas. Eu falo, caramba, tipo assim, pô, você passou aqui, a gente pra vir aqui, você passa por uma ponte, você vê um jogado no chão, Você vê, aí de repente você olha pro outro um lado, você vê um cenário. puta de um carrão, você vê uma casona, mas do outro lado você vê um morador de rua Favela. deitado, enfim, com uma série de coisas que é difícil de você digerir isso, né? Uhum. Digerir. Mas eu falo, que nem é o que eu falo em relação. Eu posso dar exemplo em relação a mim. O negócio é guerra o tempo todo. É você correr o que você falou. Você vai, mentalize e vambora. Vai. E vamos fazer o negócio acontecer. E essa questão sua, eu acho que é muito inspirador, né, Ruivo? Tipo assim, para as pessoas entenderem, porque assim, quando foi o que eu falei pra você, quando eu falei que eu não achei que iria dar tanta repercussão, porque eu falei assim, ó, vou levar um cara lá, o cara vai. E o cara, se ele abrir a boca lá, vocês podem ficar ligeira que alguma coisa vai sair de boa, assim, Vixe, de tem uma tanto assunto pérola, nos né? bastidores. Mas, ainda mais com um cara que nem ele, que, tipo assim, pela história de vida que ele contou agora, um passo pra esquerda, ele se tornaria esse cara jogado no chão. Um passo pra direita, que foi o que ele decidiu, foi o que botou ele hoje em dia. Quer ver um exemplo Nesse prático? lugar que ele tá hoje. Ó, eu, assim como vocês, quando eu mudei pra São Paulo, porque eu não sou daqui, eu vi esse monte de favela, comunidade, eu falei assim, cara, que absurdo, como que um cara anda de Ferrari ou tá de favela? Não faz sentido. E como eu disse, eu já advoguei para mais de 1.000 trabalhadores. Então, ou seja, eu não conversava com os trabalhadores, eu levava resultado e justiça para eles. Qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? Eu comecei a antenar os detalhes da vida, irmão. Por exemplo, você fez um podcast com todo carinho e dedicação e você estruturou isso da melhor forma possível. Você não deixou uma parede branca, você colocou detalhes em todo lugar. Você tem uma visão de mordomo. Sabe o que é mordomo? Você sabe. É o administrador da terra. Os escolhidos de Deus têm que cuidar bem das coisas que tem. Aí você chega na comunidade, tem um cara lá deitado no sofá, um moleque deitado no sofá, jogando videogame ou rolando vídeo no WhatsApp, e a parede está sem reboco, a parede está sem pintura. E sempre alguém é culpado que não ele. Ele não tem coragem de levantar e pintar a parede. Cara, eu pinto essa parede inteirinha, essa sala inteirinha, se você quiser, hoje à tarde. Eu pintava a minha parede daquele sítio. Porque eu falei, por que vai ficar sujo de terra com os cachorros? Os cachorros passavam e sujavam tudo de terra a parede, para quem mora em área assim. Por que não pintar? E qual tinta eu uso? Pra eu não ficar trocando também, que eu não tenho dinheiro pra ficar comprando tinta. Aí eu fui descobrir textura, grafiato, e eu mesmo fiz, cara. E eles podem fazer isso. É perfeito. Legal. E entra um negócio muito bacana que é o lance da comodidade, né? O ser humano, Ele vai esperar de alguém que não ele. cara, Uma situação perfeita, não, né? Além de tudo, ele é cômodo para Você quer uma pessoa que tá nessa situação. Você quer um que o Paulo dado falou, importante? Sem que... Só para concluir, Vai lá. uma coisa que para pessoa viver a vida do jeito que ela tá vivendo lá, para ela é muito mais cômodo culpar o rico do que botar a mão na massa. Por que eu tô nessa situação? Por conta do rico. Se uns ganham, outros têm que perder. Então, eu tô nesse que tem que perder. E não é verdade. Não é verdade. Ó, Você entende o que eu quero dizer? Já virou cômodo jogar sim. a peteca na mão do rico, fala assim, cara, eu só sou pobre por causa do rico. Eu só sou escravo por causa do rico, do milionário. E não é verdade. Existem ricos ruins? É óbvio que sim. Existem Com pessoas certeza. ruins na Terra. Tudo que é lugar. Mas você quer um dado legal agora? Vamos lá. A gente fala assim de curso, né? Pô, o cara é vendedor de curso, por isso ficou rico. Eu já fui esse cara que condenava esse povo que vendia curso. Eu, assim como a maioria de vocês, eu condenava isso, cara. Negócio do curso, então, quando eu falei, pô, ele vende curso. Vendedor de curso. Ele vende curso? Esse cara vende curso, tá? Aí o cara já fica até arisco, né? Sai fora desse vendedor de curso. E eu também fui assim. E por que a gente tem essa crença? Porque no Brasil é feio falar que a gente tem um mentor, um coach. E é feio falar que a gente compra curso. Mas sabe o que é bonito falar? Sabe o que é bonito falar? Que eu aposto em bet. Sabe quanto que bet levanta, cara, de faturamento? Mais de 20 bilhões no Brasil, cara. 20 bilhões vai pra bet. E sabe qual que é a parcela que investe em bolsa de valores? Não dá nem muito menos de 1 bilhão.
Então, o que esse dado revela? Que o povo está viciado em algo. Sim. E por que não comprar conhecimento? Exatamente. E chegou a hora do nosso patrocinador oficial, Furioso. Corra, lute e vença. Seja furioso. E aqui, a gente trouxe alguns energéticos para você estar experimentando aqui, tá bom, Paulo? Tenho certeza que você vai gostar, porque esse energético não é picareta que nem vocês vendendo curso aí não, viu? Aqui o energético é bom. Então coloca Aqui, esse ó. energético, porque eu preciso de energia aqui pra falar as verdades pra você aqui hoje. Ô, Paulo, tá aqui, ó. Eu tô com o meu professor aqui, hein? Fica tranquilo. Você que vai? Oi? Você vai me proteger qualquer coisa. Fica tranquilo. Daqui não passa. Bom, Paulo, é o seguinte, agora eu acho que as perguntas mais assim... Paulo, agora fala a verdade, cara. Você é mais um picareta que vem aqui vender curso ou realmente você faz o negócio acontecer? Você é mais um picareta ou não? O que é picareta, Thaleson? Picareta é pessoas que enganam, pessoas que assediam mulheres, pessoas que enganam velhinhos, pessoas que estão vendendo drogas, por exemplo. Mas nós temos uma história. Você quer saber a história? Sim. A minha história é de superação. Eu vim da pobreza igual muitas pessoas, igual você. E eu também achava que todo vendedor de curso era picareta. Mas até o dia que um picareta foi e transformou a minha vida através do conhecimento. Esse picareta é o Pablo Marçal, supostamente picareta. Ou seja, o conhecimento que esse cara carrega fez eu dar uma vida melhor para a minha família. E agora, eu como também um picareta, vamos dizer assim para você, eu também quero te ajudar através do conhecimento, através do ensino, através da sua transformação de vida. Eu quero que você realmente tenha uma vida melhor. E, assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de um lar de dificuldade, eu tive vários negócios físicos, eu tive empresas, eu já investi em comércio, já investi em leilão, já investi em soja, já investi em tudo. E eu sei o que eu estou dizendo. Então, se você acha que eu sou um picareta, talvez está na hora de você pelo menos assistir esse conteúdo para pelo menos você falar assim, será que esse cara é picareta? Vamos ver até o final se ele realmente é? Bom, Paulo, é o seguinte, Não você deixe falou... de ser escasso. Vai lá e compra o curso para que a sua vida seja transformada. Vixe, Maria. Para que a sua vida seja transformada. Não seja escasso. Ô, Não Paulo, seja agora me escasso. fala uma coisa. A sua forma de... A sua oratória é que nem aquele vendedor quando você chega em algum lugar e o cara fala o seguinte, tô te vendendo esse energético aqui, mas antes de tudo, eu quero poder amanhã pegar na sua mão e falar que você é meu amigo, que você é isso, que você é aquilo, Tá. né? Com aquele discurso de vendedor. Tá. E assim, por que você é um cara que a gente pode, vamos Confiar. dizer, confiar? Qual que é a sua... O que você passa de credibilidade no sentido assim, o que a gente pode colocar que você é um cara confiável pra nós? Tá. Não é só mais um que chega, que nem eu te falei, chega e fala, eu vou te vender isso aqui, mas amanhã eu quero poder pegar na sua mão, entrar aqui dentro da sua loja, blá, 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 blá. Na Bíblia fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Não olhe para mim, olhe para os meus frutos. Ixi. Olhe para os alunos que me assistem, olhe para os resultados, para a minha família. Se eu falo para você de ter um lar, mas eu traio minha esposa, em pouco tempo você vai saber. Em pouco tempo você vai saber, Thales. Se eu falo para você de prosperidade, abundância e riqueza, quando você me falar da dor da comunidade, da dor do cara que monta uma padaria, um açougue, igual eu já tive, da dor do cara que não tem dinheiro para comprar um chinelo, igual um dia eu também não tinha, da dor do cara que tem que amarrar uma sacola no pé para não sujar no barro para ir para a escola e não ficar engruviado barro lá no piso e passar vergonha com os amigos, eu sei todas essas dores. Então o que acontece? O digital hoje é a única forma hoje de eu acelerar esse conhecimento para mais pessoas. E aí isso, infelizmente, está na forma do quê? De venda de curso. Mas eu não nasci para vender curso. E até pouco tempo atrás, eu sempre cuidei de negócios físicos, negócios tradicionais. Mas olha o que aconteceu. Eu entendi que eu tinha tanto conhecimento que podia transformar tanta gente, Parar em você. que eu falei assim, não pode parar em mim. Eu preciso passar isso adiante. Paulo, agora me fala uma coisa, cara. O que você tá falando é uma coisa que eu já me questionei muito. Tá? Eu confesso pra você que eu ainda tô meio que oscilando nessa questão do digital, de acreditar nessa questão digital. Eu acredito no digital, mas eu acredito numa realidade também. Então, assim, às vezes,
a pessoa pode estar assistindo a gente aqui e às vezes o seu discurso fica muito fácil tendo que você tá em numa outra posição, né? Que você contou uma história aqui pra gente, Tá. né? Da onde você veio. E agora sim, você pega lá a comunidade, o pobre, o favelado, que não tem nada, entendeu? E eu falo pobre, favelado, porque eu não só falo, eu tô ali direto, Você tá vendo? eu ando tá ali. rolando. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você falar de vender um curso, de comprar um curso de transformação pra um cara desse. Você entendeu? Eu entendo a sua posição, mas é muito difícil você se colocar pra um cara desse que não tem perspectiva, às vezes, de começar um negócio, que não tem nada, que não tem um padrinho, que não tem ninguém pra realmente dar uma impulsionada. Então, assim, se você tá falando, porque pra mim você é mais um picareta, tá? É um picareta. Então, assim, se você falar pra mim assim, ó, por que Aí é loucura. que as pessoas que estão aqui, por que as pessoas que estão presas na nossa audiência, Aham. que as pessoas que acompanham nosso trabalho, por que ela compraria um curso seu? Eu, que nem você falou, eu não sou só um vendedor de curso, a gente compra a sua história e tal. Mas assim, se você quer transbordar, realmente transbordar, e você Falar não a é uma realidade picareta, da comunidade. por quê? Como que a pessoa pode transformar a vida dela? Fala como que a pessoa pode transformar a vida dela através da sua vida. Existe Bora, uma... picareta! Bora! Vamos lá. Vamos ver se esse cara deixa de ser... Vamos ver se você vai mudar essa crença até o final dessa gravação. Depende, E cê- depende, vamos E ver. você vai pedir desculpa pra mim por ter falado que eu sou um picareta no final. Tenho certeza disso. Então vamos ver, vamos E ver. você vai conhecer o Pablo Marçal pessoalmente, você vai falar, cara, me É outro perdoa. picareta. Perdoa, porque... Não, ele não Ele não pode chamar de picareta, não. Ele processa, mano. Ele processa. E vou falar. E vai ter que dar a mão pra ele. Vai ter que servir ele. Que servir. Bora lá. Ó, então faça um desafio pra você, Paulo. Tá. Você tá falando que você não é um picareta, Nem o Né? Pablo. nem o Pablo, nem seu sócio, nem... Enfim, você falou que vocês não são picareta, né? Então, eu pego 3 pessoas Tá. que eu acho que são pessoas próximas de mim, que eu conheço a realidade, que eu conheço a forma que tem na vida, e coloco, e de alguma forma insiro no mundo de vocês, e vocês passam esse conhecimento para essas pessoas para ver essa transformação. E com certeza, havendo essa transformação, eu vou ser o primeiro a falar realmente o Mas que o cara faz. a pergunta que eu faço. Não vem defender ele não, mano. Não vou defender, mas... Vai defender, vai também apanhar Isso junto. é uma porque- questão de vivência, isso é uma questão de vivência, tá? Ninguém muda a vida de ninguém. Não, é isso que eu ia perguntar pra ele. Ninguém muda a vida Qual a de garantia que você me dá que eles vão acompanhar o curso e fazer? Porque se você for pagar pra eles e eles não pagarem, eles não vão fazer. Sabe qual que é a realidade do Brasil hoje? As pessoas, elas... Você pega no YouTube, o YouTube te ensina tudo hoje, não te ensina? Aí por que as pessoas, então, simplesmente não acessam o YouTube e fazem? Essa é a pergunta. Porque as pessoas não pagaram por aquilo. Para você dar valor àquilo que você tem, você precisa pagar. Então, quando o filho da comunidade, ele vive ainda um lar de dificuldade, o adolescente de 15, 20 anos, é porque ele não entendeu o valor da semeadura. O que é o valor da semeadura? Vamos lá. Você que é da comunidade. Você pega lá, você deve ter uma grama lá, uma planta, alguma coisa você deve ter, não é possível. Uma terra tem lá, um pedaço de terra. Se você joga uma semente na terra, ela vai nascer uma planta, não vai? E essa planta vai gerar outras sementes. E você vai fazer o quê? Replantar. Por que eu tô te trazendo o exemplo da planta? Porque assim é a vida, assim é a prosperidade. Só existe uma forma da gente ser próspero. Semeando, semeando e multiplicando o que a gente carrega. Paulo, minha vida é muito difícil. Mas o que você faz? Você consegue guardar uns 100, 200 reais? Eu tinha uma babá lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela ganhava pouco. Porque eu também, na época, ganhava pouco. Mas eu falei assim, você pode mudar a realidade da sua casa. E ela falou assim, não, isso é impossível para mim. Isso não é para mim. Aquela mesma conversa. Não é para mim, não é para mim. É o rico contra pobre, pobre contra rico. Aí eu falei assim, se inscreve num curso técnico de farmacêutica, enfermagem. É um curso rápido, 2 anos, para o cenário de vida dela. E o plantão que é pago é um valor bom, é interessante. Por plantão, ela poderia ganhar, acho que mais de 400, 500 reais. Então, aquilo já seria muito mais que um salário mínimo. 3, 4 plantão, ela já ganhou um salário mínimo. E o que eu falei para ela? Quanto custa isso aí? 200 e poucos reais. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, você representa 20% do seu salário, eu vou te dar um aumento. Vou te dar um aumento, mas para você pagar esse curso. A faculdade. Só para pagar esse curso.
Não é para pagar cerveja pro marido. Não é para pagar coisinhas pro filho. E ela foi lá e concluiu o curso técnico. E hoje ela exerce lá o curso técnico dela. E ela tá ganhando mais do que como babá. E sabe o que eu falo pra babá hoje? Eu falo assim, você sabia que existem muitas casas aqui em Alphaville que estão precisando de babá? Ela, é mesmo? É mesmo. Só que sabe por que tá difícil achar? Ela, por quê? Porque as babás que vêm pra cá não têm habilidade de lidar e trabalhar em casas como essa. Então imagina você, com o conhecimento que você carrega, criar um curso. Uma mentoria. Um curso ou uma mentoria, ou mesmo uma empresa que vai ensinar outras babás a trabalharem. Imagina você com esse podcast, Thales, já que você sofreu a dor de fazer. Acredita que tem mais de 99% do Brasil que não sabe fazer um podcast? Eu não sei 100% como montar um podcast. Um dia eu paguei R$1.000 para um cara me entregar um desenho em PDF de como montar um podcast. Você tem um produto aqui, cara, que talvez você não sabia até agora. Então, antes de me chamar de picareta, entenda que o conhecimento que eu tenho para te dar pode multiplicar aquilo que você tem. Ela já vai vender curso. Você jogou. Já vai vender cursos, maluco. Você já vai vender Deixa eu curso, te falar. Eu vou te falar uma coisa. Ó. Vou te falar. Você jogou um jab. Eu te provo o Pix. Ó, Eu te provo o Pix que eu paguei. Você jogou um jab, ele esquivou, voltou com direto cruzado e chutou sua cor. É o seguinte, ó. Presta atenção. Vai Presta falando atenção, aí que eu vou Paulo. te mostrar o Pix. Eu vou falar uma coisa pra você. Vai falando que eu vou te achar Vamos o pôr um Pix. contexto aqui, né? Tá. Outra coisa que me perguntaram, né? Não, uma foge coisa, não, você vai ter que pagar aqui ao vivo. uma coisa que me perguntaram, Aham. referente ao CLT. CLT, pô. Porque assim, Eu ajudei muita gente. 90% dos caras que são picareta, que faz esses cursos aí... E fica o rico cara- fácil, né? O cara fala o seguinte, mano. Larga a CLT Cai no céu. e compra o meu curso, né? É. Entendeu? Deixa eu tomar até mais um furinho. Então, eu tô gostando desse lado seu. Adorei. É. Graças a Deus saiu ele. Tá faltando sair ele. Ele não é tão quietinho assim também, não. Eu quero que você mostre sua cara aqui hoje, hein, Guilherme? Ixi, mano. Quero que você mostre sua versão. Não. Vambora. Porrada? Cair pra dentro? Na porrada É o seguinte, você fala de CLT, Mágica. né? O CLT, a maioria desses caras Tá. tem com o mesmo discurso do CLT. Mas como é que o pai de família vai largar um CLT Aham. e vai empreender? Qual que é a lógica disso, né? De tudo isso. Sendo que o cara tem 5 pessoas dependentes dele ali na casa dele, ele precisa levar a comida, a questão de saúde, educação, segurança pra dentro da casa dele. E esses picareta falam o seguinte: larga o seu CLT e vai empreender. Né? Tá. É muito bonito, né? Aí vem aquelas histórias que os caras põem da paçoquinha, os caras vendem paçoquinha no farol. O cara vende uma paçoquinha, 50 centavos. Mas assim, na prática, meu amigo, não é tão simples, não. Tipo assim, é fácil? Lógico que não. Né? Pros dois lados não é fácil. Só que assim, vocês batem tanto nessa tecla aí. Parece que é um discurso já pronto dos picareta. Sai da CLT. Todo mundo fala do CLT. Eu falo porque eu também sou CLT. Então, assim, sai do CLT. Você é CLT? Eu sou CLT. Sério? Então, assim, sou CLT. Então, Mas assim, como é que funciona o teu horário? Porque você tá aqui hoje. eu sou horista. Eu trabalho por hora. Então, assim, eu sou CLT. Trabalha com o quê? De CLT? Eu dou aula. Então, Aula eu trabalho de- numa academia. de Então, eu professor. trabalho numa academia, eu tenho hora. Legal. Só que eu trabalho personal também. Então é o seguinte, sai do CLT, por exemplo. Ó, deixa o dono ver essa academia e falar assim, ó, já tá dispensado. Posso Tá? fazer uma coisa? Por que eu sairia do meu trabalho hoje, por exemplo? Pra comprar um curso, né? Pra É, deixar de ser CLT. Exatamente. Posso Vai. fazer uma, posso Vai, fazer me uma coisa? convence que eu vou pedir as Eu vou- contas ó, hoje, hein? Eu vou trazer uma coisa É aqui. hoje. Eu vou trazer uma coisa aqui e que, dependendo do corte como você fizer, muitas pessoas vão falar: ih, tá falando fora de contexto. Cuidado, hein, mano, que você vai falar. Tá hein? tudo bem. A palavra de Deus diz o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. É um óbvio que ali o conhecimento que tá falando é um conhecimento do alto, é dele, tá? Mas vamos levar isso para outros lugares. Que você tá falando de CLT. O povo padece por Só falta pode de achar o comprovante pra ele. o povo padece por falta de conhecimento. Isso significa que se o cara é CLT e ele se conformou com aquilo, para ele é muito mais cômodo. Ele Posso? Não, deixa eu terminar, vamos mostrar. é muito mais cômodo. Você vai ele- criar um produto. Só pelo meu conhecimento, você vai passar a acreditar em curso. Amém. Amém. É muito Tá mais aqui, já tá a cômodo tua pra resposta ele- aqui. É muito mais cômodo para ele. O Paulo é vendedor, velho. Ó, é muito mais Aham. cômodo. Eu não era. É muito mais cômodo para ele falar que ele não tem tempo. É muito mais cômodo, mas essa mesma pessoa que fala que não tem tempo,
E como que ele vai fazer para ele não investe o tempo que ele tem para ler um livro, para fazer um curso, ele investe em tomar uma cervejinha, porque no final das contas ele se sente merecedor de um belo descanso. E agora eu vou trazer um testemunho para você. Você me permite? Sim. Cara, eu vim de uma classe social média, alta, que eu sempre tive, cara, graças ao bom Jesus, eu sempre tive oportunidades. Paulo tá ficando nervoso, hein? Paulo tá ficando nervoso, hein? Oportunidades, tá? Quando a minha filha nasceu, e eu tive que correr sozinho, e até hoje eu corro sozinho no que diz respeito à parte financeira dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu comecei a dar muita aula, cara, mas muita aula mesmo. Certo? Mas, como eu vim de uma classe social média, que a minha família sempre me ajudou muito, sempre me deu coisas que a grande maioria não tem. Quando eu tive minha filha e a minha família não pôde mais me dar aquela ajuda, digamos assim, eu tive que me ver numa parte onde eu assumi, vamos se dizer, uma dívida de tipo assim, cara, antes eu tinha ajuda da minha família, agora eu não tenho mais, mas o meu estilo de vida continua igual, continua alto. Então, quando eu me vi num lugar onde eu tinha que dar 9, 10 aulas todos os dias. Anos se passaram e eu fui começando a entender o valor do que eu carrego. Quando eu entendi o valor do que eu carrego, eu entendi o como eu poderia trabalhar para trabalhar menos, ganhando mais e podendo investir, sabe no quê? Em conhecimento. Ô, Paulo. Bora. Ó. Certo. Tá rodando aqui? Deixa eu esperar ele terminar ali. Posso falar uma coisa? O corte vai sair aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra... Não, eu quero que você jogue naquela câmera ali. Ó, deixa eu falar um negócio aqui pra concluir. Eu, quando fui morar em Florianópolis, eu vendi o meu apartamento. Amém. Sabe o que eu fiz com o dinheiro do apartamento? Demorou de funcionar, mano. Sabe o que eu fiz? Você não vai falar que você perdeu Sabe esse dinheiro, né? Sim. Perdeu? Perdi, não. Sabe o que eu fiz? Investi em curso. Uau. Tá bom? E foi esses cursos, foi esse investimento que eu fiz, cara. Agora sim. Que hoje me impulsionou pra chegar onde eu cheguei até então. Não, eu tô falando muito sério, cara. Pra que eu cheguei até aqui, até então, e eu vou chegar muito mais, sabe por quê? Porque eu entendi que sem conseguir ler livros, comprar cursos, fazer mentorias com pessoas que já trilharam aquele caminho, entendeu? Que pode ser... Guilherme, peraí. Ô, Paulo, pode falar. Aquela câmera ali, hein, meu irmão? Ó, Thalisson me desafiou nesse podcast a falar assim, ele falou que eu sou picareta, ele falou que ele não deveria comprar um curso, e ele falou o seguinte, me convence agora a eu abandonar a CLT, vou te convencer agora. Você montou esse podcast, não montou? Sim. Deixa eu te falar. No final de 2023, eu não entendia nada de podcast. E a minha vontade era ter um podcast. Aí eu procurei um cara, ele falou assim, eu só vou te entregar um PDF. Tá aqui, ó, foco aqui na câmera. Esse aqui é o PDF que ele me apresentou, e o valor que ele me pediu foi R$800. Aqui, ó, R$800. Agora eu vou te mostrar o Pix. Ele só devolveu o golpe que você dá nos outros aí. R$800. Olha, é mesmo. Eu paguei R$800 por um PDF no qual ele me mostrou como se tornar um podcast. Agora vem cá, pera aí. Imagine que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Certo. E que ainda que 0,0001% pague isso. Você já abandonaria a CLT, porque vamos colocar 10. O cara tem capacidade para vender 10 consultoria dessa. Ele já tem R$8 mil aqui. Tá aqui, ó. R$8 mil tá aqui. Com certeza. Então, Thales, eu revelei para você um conhecimento que eu não sei se você vai aplicar, porque aí depende de você também. Eu sou bom Como eu disse, também, viu? Conhecimento que é dado de graça não resolve. Mas você é um bom homem. Tá aqui, R$800. R$800. Eu paguei. Se você vender no mínimo 10 consultoria dessa, e nesse momento tem gente que quer montar um podcast igual esse. Ele não sabe como montar, dá trabalho. Ele tem que saber qual câmera, qual mesa, qual televisão, qual tudo. 10, já são 8 mil. 8 mil seria bom pra você? Sim. Te faria largar o CLT ou não? Sim. Então tá aqui. Paulo, seguindo nessa linha de picaretagem, vamos lá. Qual decisão você toma? Nessa linha de picaretagem. Tá fugindo. Né? Seguindo nessa linha aí. Papo fala assim, cada um tem a vida que merece. Seguindo nessa linha aí. Eu a do carro, por exemplo, que ele fala
que a frequência, né, não sei o que e tal. O que você poderia falar para as pessoas? Porque quando eu coloquei a sua foto, também falaram a mesma coisa do carro. Do carro, relógio, casa, Alphaville, foi toda essa... Qual né? carro? Uma frequência, vai uma Porsche, uma... Qual que é a frequência? Por exemplo, vou lá e compro um carro, por exemplo. Posso te falar um segredo? Sabia que é bom comprar uma Porsche? Mas sabe o que é melhor? Doar a Porsche. Eu já sou o cara que já tô voltando, amigo. Eu já doei minha Porsche, eu nem tenho ela. Vou comprar outra, se Deus quiser. Mas, quando você é um reinante na Terra e você entende o que você carrega, o teu conhecimento... Cara, é aluno do Pablo Marçal mesmo, hein? Quando você entende o que você carrega, irmão... Ele é filho amado de... O conhecimento que você carrega, você é um cara que simplesmente transborda. Você não fica pensando nisso. Paulo, por que você não dá uma Porsche lá para a comunidade? Porque eu sei que não vai durar nem 5 dias e vocês vão torrar esse dinheiro com bet, com cerveja, com droga. Vocês não vão fazer o que precisa ser feito. Mas tem um outro que está me assistindo que tem vontade de mudar a vida dele, a casa dele, a família dele. Se você é essa pessoa que acredita que é possível, não desista dos seus sonhos. Amém. Não precisa comprar meu curso, nem do Pablo, mas compre algo que vai te agregar na tua vida de conhecimento. Amém. Você vai trocar tuas horas de vida, em vez de vício, por um conhecimento. E esse conhecimento vai te trazer o quê? Resultado, vai te trazer transformação. Bom, Não te convenci ainda. brincadeiras à parte. Não, é assim, ó. Eu vou falar pra você. Ô, deixa eu falar uma coisa. Te convenci ou não? Não, Otário, você dá É licença uma de aqui. reflexão. Você tá com o Pix do curso aí, ele vai comprar um agora ao vivo. Você vai comprar... Mas eu não tenho curso para ele. Eu tô falando que eu comprei uma consultoria que me fez sentido. Eu paguei R$800 porque eu não sabia montar um podcast. Eu tô falando pro meu amigo Thalisson que se ele vender 10 consultorias dessa, hoje já vale mais. R$800 foi em 2023. 10 consultorias dessa, ele já tem 8 mil aqui no bolso dele. Amém. Escreve aí nos comentários, você que tá assistindo, se você teria vontade de estruturar um podcast na sua casa, no seu escritório. Porque você acha que podcast é só sobre gravação de conteúdo? É sobre onde acontecem os negócios, amigo. É onde você vai chamar seu cliente vai se sentir importante, seu cliente vai fechar com você só por causa de podcast que você colocou lá na sua empresa. Amém. Com certeza. Bom, Paulo, gostaria de agradecer a sua presença. Valeu. Mais uma vez, desculpa qualquer coisa. Brincadeiras à parte aí, muito legal compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento. Obrigado ao Ruivão novamente aí pela presença. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, o podcast é justamente para trazer conhecimento, para trazer discussão de uma forma saudável, respeitosa, né? Apesar de ser picareta, enfim. é uma forma saudável. Escreve aí nos comentários se ele vai mudar a cabeça dele ou não até o final. De uma forma saudável, bacana, educada aí. Obrigado mais uma vez por Valeu, irmão. Tamo por ter junto. vindo. Acho que com certeza esse podcast vai impactar muitas pessoas, porque brincadeiras à parte, eu acho que a mensagem foi transmitida de uma forma bem verdadeira. Gostaria de agradecer ao patrocinador Furioso, corra, lute, vença, Que por seja sinal, furioso. muito bom, hein, esse daí de uva verde. Uva verde. Uva Achei verde. fantástico. A gente tem um monte de sabor aí. A gente vai estar divulgando nas redes sociais aí também. E obrigado, Paulo. Tamo junto, irmão. Pela presença. Obrigado, Ruivão, pela presença. Deus Obrigado abençoe mais uma vocês. vez. aí. Deixa eu dar o meu recado final. Pode dar. Vamos Não vai lá. vender, não, né? Vai vender. Recado final. Tudo é venda. Você tá vendendo Arrasta pra cima. um energético aqui, cara. Eu sou uma isso aí. vítima aqui desse podcast. Não, eu quero agradecer. Uma vítima, olha isso. Puta merda. É ruim ouvir isso, né? É isso aí. Pois é, o que acontece. no É isso aí, Brasil, É o que acontece no Brasil hoje, é verdade. Tá vendo? Desliga a câmera que ele vai É ver. verdade. Ó, quero agradecer você, que Deus abençoe sua vida, sua família, que esse podcast prospere cada dia mais, que você receba cada dia mais pessoas que possam transbordar conhecimento. Você que duvida de conhecimento, não compre curso, mas invista em conhecimento. Se não é através de um curso, através de YouTube, não sei. Faça alguma coisa. Hoje o YouTube, por exemplo, ele está traduzindo conteúdos em inglês. Então você pode beber alguns conteúdos da fonte, em vez de consumir aqui do Brasil. E, cara, se você pensa em mudar de vida, você que está na comunidade, você que é um empresário, você que é um comerciante, comece a introduzir um movimento dentro disso, sabe? Começa a fazer reunião com teus funcionários, começa a fazer reunião com a tua esposa dentro da tua casa, começa a idealizar e mentalizar aquilo que você deseja, porque certamente vai ser questão de tempo para você conseguir alcançar esse resultado. Amém. Bom,
Quero agradecer também. Valeu, Thalisson. Tamo junto. Por chamar mais uma vez. Obrigado, Paulo. Paulo é meu aluno, né? Começou há pouco tempo, mas em no máximo 3 meses eu tô trazendo ele para fazer um sparring com o Thalisson, batendo o Thalisson aqui. Né? Mas brincadeiras à parte, se eu puder dar um recado, eu digo que Seria massa. pessoas não dependem de pessoas. Pessoas não dependem de pessoas, mas pessoas precisam de pessoas. Né? Então, quando a gente escuta ele falar de um curso, de uma mentoria que ele faz, a gente tem que ter um entendimento de que eu não dependo do Paulo, mas eu preciso dele. Eu preciso dele para acessar algo que eu ainda não acessei. Todos nós precisamos de pessoas, não dependemos somente do Senhor. Mas pessoas precisam de pessoas. Bom, brigadão, Ruivão. Gratidão. Brigadão, Paulo, mais uma vez. Obrigado de verdade pela presença. Ruivão, mais uma vez. E vamos que vamos. Vamos que Obrigado, mais uma edição sendo finalizada. Valeu. Valeu.